pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre a importância de ter todos os dentes na boca, tá? E como a falta de alguns dentes pode afetar a saúde em geral, principalmente também o estado emocional da pessoa que tem a falta dos dentes, tá bom? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar pra vocês sobre a função específica de cada grupo de dentes que a gente tem na boca, tá? Começando pelos dentes anteriores, que são os dentes incisivos e os caninos, tá? Aqui vocês podem ver, eles têm esse formato aí, reto aqui onde eles vão ter a função deles, que é como uma faca, então eles vão estar cortando os alimentos e perfurando, né? Que são aqui os caninos, as presas, como vocês podem ver, né? Tanto no de vocês quanto aqui no manequim. Então, eles vão ter essa função aí, tá? De cortar os alimentos. E os dentes posteriores, né? Que são aqui, esses que estão aqui na lateral, os premolares, tá? Aqui embaixo, onde eles mastigam, que eles têm a função de triturar e a função de terminar de triturar, que seria moer todos os alimentos. Tá bom? Então é super importante a gente saber isso. Parece uma coisa bem banal, trivial, que não tem importância, mas para a saúde geral, por exemplo, o mínimo que seria a nutrição, né, a reabsorção dos nutrientes, a absorção dos nutrientes quando está passando depois do estômago, lá no intestino, quando aqui no começo da digestão, né, do processo digestivo, na boca, que tem essas pecinhas, né, que são os dentes, e nenhuma outra parte do trato digestivo a gente tem essa função aí de quebra de alimentos dessa forma. E é muito comum a gente ver os pacientes procrastinando a visita ao dentista. O que acontece? Quanto mais você demora a vir tratar o seu problema, que às vezes é pequeno, ele vai se tornando maior e, consequentemente, vai se tornando mais difícil de ser tratado e mais caro. O que vai acabar afetando a pessoa em 3 aspectos principalmente, que seria a estética, né, ali a parte facial, a perda dentária. Por exemplo, isso aqui é uma mandíbula, né, esse osso aqui que a gente tem, ele estava cheio de dente aqui. A partir do momento em que o dente começa a perder, aonde estava aquele dente, o osso começa a descer, entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa tem perda dentária aqui seguida, por exemplo, uns 4 dentes, isso aqui vai diminuir, tá? Funcionalmente ali vai diminuir, porque não tem função. E vai estar perdendo esse osso, e a boca aqui por fora, né, no lábio, a aparência da pessoa vai ficar afundada ali naquele aspecto, né? Vai ficar mais murcha ali, aquela dimensão vertical que a gente chama aqui, vai ter encolhido. Então, vai dar um aspecto envelhecido na pessoa. E como consequência, por exemplo, se você perdeu o osso aqui, né, a altura de osso, por fora aqui, né, o lábio, a nossa musculatura, a bochecha, tudo vai acompanhar o osso que a gente tem. Se não tem, vai afundar. Então, se afunda, né, dá essa aparência envelhecida também. E o queixo aqui, ele já vai estar sendo modelado de outra forma, de outro modelo. Quando a gente está na fase de crescimento, a gente tem toda uma modificação óssea, porque a gente vai ganhando osso. E no envelhecimento também, a gente vai modificando, mas por perda, né? Então seria uma parte negativa, mas se a gente tratar, quando extrair um dente, por exemplo, esse osso não é retirado, ele fica ali, mas ele precisa estar funcionando, ele precisa ter um dente. Então, cada espaço que a gente tem no osso que encaixa um dente ali específico, que é chamado de alvéolo, quando a gente tira esse dente, né, essa aqui é uma mandíbula sem dente, só para a nível de amostragem, mas quando a gente tira esse dente ali naquele espaço do osso, que é chamado alvéolo, que encaixa o dente, então esse osso, a tendência dele é de ir encurtando. Então, no exterior aqui, a aparência vai ficar mais murcha, mais envelhecida. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa colocar outro dente ali
porque o osso ele é totalmente condicionado à função que ele tem. Se ele não está tendo função, ele vai embora. Se ele tem função, a tendência dele é permanecer. Então, colocar para ele permanecer ali naquele local. Agora, ainda na parte estética, por exemplo, se a pessoa não tem dentes posteriores, tá? Ele pode ter todos os dentes na arcada superior, os dentes anteriores, posteriores, mas, por exemplo, aqui na arcada de baixo a pessoa não vai ter os posteriores e vai ter os anteriores. Então, nessa pessoa específica, o que vai acontecer? Ela, em vez de mastigar com os dentes de trás, porque ela não vai ter, ela vai vir aqui, jogar os alimentos aqui pra frente e começar a mastigar ali, né, os alimentos, e a tendência é criar ruga aqui, perioral. Ela pode não importar com isso, mas a realidade é que a tendência de criar rugas aqui vai ser muito maior. Então essa seria também uma consequência estética, né, da falta de dentes, por exemplo, posteriores. E como eu já tinha comentado, dos dentes anteriores, a consequência estética, né, a perda estética, seria esse afundamento aqui do lábio, né, porque estaria acompanhando o osso vai sumindo, o lábio vai afundando, o que daria aquele aspecto que a gente chama de boca murcha, né, mais comumente falando, que seria um aspecto mais envelhecido, mas que pode reverter quando coloca alguns dentes ali naquela falha ali, principalmente quando é mais de um dente, 2 ou 3 dentes, aí dá esse aspecto. E é claro, se a pessoa não usa dente nenhum ali, não vai precisar de ter a boca murcha para quando sorrir, tá, né, aparecendo aquela falta dentária, que muitas vezes a pessoa até acostuma com aquela falta de dente, mas quando coloca os dentes você pode ver que tem uma grande diferença ali de estar com dente e sem dente. Isso na parte estética, tá? Porque na parte funcional, que vai afetar outras coisas aí na saúde, tem muito impacto também, tanto negativo como positivo, caso, né, seja tratado desse problema. Então, uma informação que estava embutida ali naquele pensamento que eu já falei, né, que o osso vai embora, seria, por exemplo, a gente não demorar a repor esses dentes, porque o que acontece? Com a perda dentária e a perda desse osso, né, que vai descendo aqui, quando a gente abre a boca do paciente para ver se tem osso ali para encaixar, né, no exame clínico que a gente faz aqui no consultório, esse osso bem descido, depois de muito tempo que extraiu o dente, por exemplo, se são todos os dentes, às vezes você não vai querer colocar implante por causa do custo, e a prótese total, que seria a opção, não vai encaixar ali, porque não vai ter osso para encaixar, entendeu? O osso vai estar muito baixo e ao exame clínico seria uma coisa plana, não tem como encaixar a prótese ali numa coisa plana. Então, nessa situação que a mandíbula vai ter encurtado aqui de tamanho, né, o exame clínico ali não vai estar encaixando uma prótese, né, porque vai estar tudo plano, teria a opção de fazer o implante. Só que tem que o implante ele também vai precisar dessa altura óssea, né, a altura óssea que vai ter encurtado se ficar muito tempo sem os dentes. A partir de 6 meses já é um tempo que o osso começa a ir embora aí, depois que não tem dente aí nesse espaço de tempo. Então, para você fazer o implante, vai precisar de altura óssea também, e essa altura óssea vai ter que ser estudada no caso de cada paciente para ver se vai conseguir fazer essa reposição óssea, que geralmente é com enxerto ósseo, para ver se o paciente pode colocar esse enxerto ósseo, ele tem condição, se ele quer. Agora a gente estava falando sobre o aspecto estético, né, que a gente pode ficar com o lábio mais afundado, ali ao redor da boca pode ficar com mais rugas, né, quando faltam os dentes posteriores, e vários aspectos relacionados à perda dentária e à consequente perda óssea, que se não repor o dente por muito tempo, o osso vai embora. Então agora a gente vai continuar falando sobre o aspecto funcional.
que seria bem parecido com o aspecto estético, a começar da perda óssea, né? Que se você não repõe aquele dente, o osso vai embora, vai reduzir também a sua capacidade de mastigação, porque tem pouco dente, então vai estar mastigando menos ali e com menos qualidade e pior. E, consequentemente, a absorção de nutrientes também vai estar bem comprometida, porque os alimentos vão estar sendo ingeridos mais inteiros. E como consequência, né, da falta da mastigação, essa má absorção aí, porque os alimentos estariam sendo ingeridos inteiros, então a absorção estaria comprometida. Então, a próxima consequência por causa disso seria mais propensões a adquirir doenças. Por exemplo, poderia facilmente estar adquirindo aí uma anemia por falta de absorção dos nutrientes, né? Se a pessoa não repõe com outros medicamentos essa falta de absorção, então pode ter anemia, a imunidade pode cair e várias outras enfermidades como consequência da falta da absorção dos nutrientes, tá? E seguindo aí nessa mesma classificação aí da falta da função por falta de dente, tá? A gente teria o problema de oclusão. Então, e a oclusão que a gente está falando é, por exemplo, o encaixe dos dentes, né, superior com inferior. Quando se retira um dente, né, superior ou inferior, ou até mais de um dente, e não coloca os dentes ali, ou um dente no lugar que foi retirado o dente, os dentes que ficam, eles vão se inclinar para aquele espaço, a raiz vai ficar, mas a parte que a gente vê, ele vai se inclinar para aquele espaço. O dente de baixo que ficou, que mordia, né, junto com aquele dente de cima que saiu, ele começa a sair do osso, tá? E todas essas movimentações aí que são inadequadas, elas podem gerar, muito provavelmente, uma inflamação no osso, uma inflamação na gengiva, vai deixar a gengiva mais sangrando, pode deixar o osso doendo ali naquela parte por falta de limpeza, que vai ficar mais difícil de limpar, tá? Isso seria uma das desordens na oclusão. Um outro exemplo de oclusão errada que começaria a acontecer por falta do dente que extraiu e não colocou outro no lugar seria, por exemplo, dor na articulação aqui temporomandibular, tá? A gente pode ter várias causas de dor na articulação temporomandibular, mas uma das causas é a falta do encaixe que já estava acostumado ali, tá? Mas aí, a partir do momento que começa a extrair o dente, os dentes começam a se movimentar de forma diferente e pode afetar aqui a articulação, causando um desconforto, que aí vai ser diagnosticado, né, no consultório com o dentista para explicar melhor e ver se realmente aquela falta dentária que está ocasionando isso e poder tratar de uma forma mais adequada. Então, essa foi a parte funcional. E, para terminar, a gente poderia ter outros danos nos dentes, como, por exemplo, cáries, né? Porque, por exemplo, se você não coloca um dente onde extraiu, por exemplo, extraiu um dente aqui, ficou esses dois dentes. É difícil, geralmente, passar escova aqui no meio, escova de dente. Geralmente, as pessoas escovam nesse sentido aqui, né? Que a gente vê no espelho. Não escova entre os dentes. Então, tá aí outra dica, que você pode passar uma gaze aí nos dentes que ficou, para não ficar essas massinhas, que é importante tirar essas placas, né, bacterianas, são essas massinhas que a gente passa a unha, ela sai quando não tá bem higienizado. E essa seria mais uma causa de danos físicos, né, por falta de dente e reposição de dente. Todos esses efeitos que a falta dentária vai causar na pessoa, tanto funcional como estética, vai estar afetando também a parte emocional. Então, muitas pessoas não vão querer sair de casa, vai ter mais dificuldade para arrumar trabalho, caso esteja procurando, vai estar afetando a parte emocional até poder recuperar esses dentes que foram perdidos, né? Por exemplo, ao simples ato de sorrir vai ficar mais dificultoso, né? Mais difícil,
porque ele não vai querer mostrar que está sem os dentes, principalmente quando se trata de dentes da frente. Então, todo esse processo emocional aí, que são muito graves, né, eles só tendem a aumentar até ter essa recuperação desses dentes. Então, para a gente terminar esse assunto da falta de dente, que afeta a parte funcional, a parte estética e também a parte emocional, o principal é resolver esse problema, né, para a pessoa não ficar sendo afetada em todas essas áreas aí, na parte funcional, na parte estética, nutrição, a emocional, né, que fica muito para baixo. É resolver o mais rápido possível, porque quando você resolve mais rápido, você vai gastar menos e o tratamento vai ser mais fácil de ser feito também. Tá bom? Mande a sua mensagem, se você tem alguma dúvida também, deixe o seu like, tá? E a gente vai estar respondendo as perguntas a partir que vocês tenham alguma dúvida.